Essa semana eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Eu comecei agora a trabalhar na área de saúde e a gente ouve muita coisa na área de saúde. A gente ouve pessoas que precisam, mas por algum motivo elas não fazem. Ou elas não querem, ou elas não podem. Por exemplo, eu preciso ir ao médico, mas você não vai. Eu preciso perder peso, mas ela não perde. Eu preciso ir ao médico porque eu não consigo mais ver direito. Mas por algum motivo ela não vai. Ela precisa, mas ela não vai. E aí eu vi a seguinte frase: eu prefiro morrer do que fazer isso. Aí essa frase fiquei meditando bastante nela, assim, como assim preciso morrer? É interessante que a palavra de Deus, quando a gente abre lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a morte ela não é uma escolha, não é eu prefiro morrer. Você vai morrer, de um jeito ou de outro. Vamos procurar aqui nessa noite meditar um pouquinho sobre o que é exatamente morte, o que é morrer, porque a gente está vendo aqui, ó, Deus anunciou isso lá em Gênesis. Aí depois do capítulo 3, teve o que nós conhecemos como a queda, e o pecado entrou no mundo, e todo mundo morre desde então. Então morte, ninguém escolhe morrer, não existe eu prefiro morrer, você vai morrer. Quando a gente fala de pessoas no mundo físico, esse verbo ele só pode ser conjugado no passado ou no futuro. Tal pessoa morreu, ou tal pessoa vai morrer. Um dia todos morreremos. Futuro. Meus antepassados morreram. Então ele é um verbo que ou ele fala no passado, ou ele fala no futuro. Porque ele é uma certeza, ele não depende de escolha. Não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso, né? Isso, obviamente, estou falando da morte física. Morte física. Vale lembrar que isso aqui é uma pregação no Evangelho, então eu quero falar da morte de uma maneira como a gente deveria tratar. Porque assim, a gente vai para a escola e aprende coisas essenciais para a nossa vida. A gente aprende sobre matemática, a gente aprende sobre português, geografia, história geral, mas algumas coisas a gente não aprende na escola. Por exemplo, a gente não aprende a tratar com dinheiro. Como é que se lida com dinheiro? Você vai ter que lidar com dinheiro todo dia, o resto da sua vida. Você vai ter um jeito de lidar com isso. A morte é a mesma coisa, a morte nos ronda o tempo inteiro, né? Ou alguém começa aí antes da gente, ou a gente está em perigo de morte em algum momento. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente mantém um pouco mais de vida? A morte é iminente. Certamente morrerás. Essa foi a palavra de Deus. Não tem opção. Não tem, eu posso morrer. Não, você não pode morrer. Porque o pode, ele é uma possibilidade. Eu posso. Não, você não pode, você vai. De um jeito ou de outro você vai, né? Espero que a gente consiga nessa noite aqui entender um pouquinho o que é exatamente morrer, né? Como são essas mortes. Porque eu ouvi essa semana de um irmão algo muito precioso. Eu pensava que existisse só um tipo de morte, mas não, existem pelo menos 3. Pelo menos 3 mortes. Existe a morte física, né? Nossos antepassados não morreram? Nossos avós, bisavós, né? A gente pega os livros de história, quantos morreram? Hoje no planeta são em torno de 7 bilhões. Quantos passaram nesses últimos milhares de anos? O que aconteceu com eles? Morreram. Todos eles morreram. Então esse é um tipo de morte. A morte física. Todos vamos passar pela morte. Falando isso de novo, de uma maneira física, tá? Não vamos falar de outras coisas. Esperamos adiantar isso ao longo dessa nossa noite aqui. Mas então, ou seja, a morte vai morrer. Você vai morrer. Acabou. Não tem nada que você possa fazer em relação à morte. É interessante porque a palavra nos diz lá em Lucas, a gente poder abrir em Lucas capítulo 16. No capítulo anterior, capítulo 15, que foi o que o irmão usou semana passada, eu achei muito precioso, porque o capítulo 15 de Lucas, ele começa dizendo, né? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha que precioso isso, né?
publicanos e pecadores para ouvir. Ouvir a quem? Ouvir ao Senhor Jesus. Essas palavras que nós estamos lendo aqui, boa parte foi dita por ele, ou está na palavra dele. A palavra diz que ele é a palavra de Deus, né? E esse capítulo 15 aqui, ele é o capítulo da alegria. Porque se a gente olhar no versículo 7, ele diz assim, versículo 7. Lucas 15, versículo 7. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. No versículo 10 também. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No capítulo 24, versículo 24, ele diz: este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então ele fala essa palavra para publicanos e pecadores para que eles se alegrassem. E entra o capítulo 16, toda essa alegria que ele citou no capítulo 15, é uma alegria em vida. E no capítulo 16, o próprio Senhor Jesus nos fala como é que vai ser do lado de lá da morte. Ele abriu um pouquinho assim do véu do que é a morte. No capítulo 16, versículo 19 em diante, diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi-se sepultado. Pronto. Aqui a gente tem um pequeno vislumbre dessas duas pessoas. Um rico, que vestia-se esplendorosamente, vivia de forma regalada todos os dias. É o que diz a palavra, que todos os dias ele vivia uma vida assim muito boa aqui. E um outro que vivia uma vida miserável. O que aconteceu com os dois? Lembra que eu falei da morte? Morreu. Os dois, rico, pobre, a morte vai pegar todo mundo. Ninguém vai escapar dela. Aí no versículo 23, o próprio Senhor Jesus, ele abre um pouquinho a cortina e fala o que tem depois da morte. Olha aqui, ó. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também por este lugar de tormento, para este lugar de tormento. Versículo 29, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse último versículo ele diz algo muito precioso. Uma leitura rápida pode passar despercebido. Se não ouvem. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus? Nós estamos aqui hoje falando de morte. Você está ouvindo? Um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é João 5:24. Ele diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a morte aí. Para aqui. Olha o versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E os que o ouvirem, os que a ouvirem a palavra, né? E a gente viu que aqui, se não der ouvido a Moisés e aos profetas, é lógico que ele está falando para um judeu aqui nesse momento, mas aqui está falando de uma forma bem genérica.
quem ouve a minha palavra. Você ouviu esse versículo hoje? Então você ouviu. Você está dando ouvidos a ele antes da morte? A hora vem e agora é em que os mortos ouvirão. Ouvirão. Como assim mortos? Morto ouve? A palavra deixa tão claro em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Ele fala que o estado em que nós nos encontramos. Efésios, capítulo 2, pedacinho do meio do versículo 1 em diante. Estando vós mortos. Quem é esse vós? Nós. Nós. Depois eu vou explicar por quê. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Ué, quer dizer que agora eu não ando mais? Então existe aqui uma classe de mortos e outros que já não estão mais. Mas o que ele fala que nós fazíamos antes? Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ó a morte aí de novo, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vivificou. Existe a primeira morte que eu falei, que é uma morte física. Esse corpo aqui, ele vai morrer. O seu vai morrer. Os nossos antepassados morreram. Só que existe um segundo tipo de morte. Lembra que eu falei que existem 3? A segunda é você morrer em vida. Sim. Necessário vos é nascer de novo. E quando o Senhor Jesus disse isso, sobre nascer de novo, dá para conviver 2 vidas dentro de uma mesma? Não. Algo tem que morrer. Algo tem que morrer. Porque aqui antes, nós estávamos mortos. Mas se você ouve essa palavra e crê naquele que me enviou, você tem a vida eterna. A palavra diz que todo aquele que crê, ouviu, creu, tem a vida eterna. A palavra nunca mais se refere a uma pessoa que passou por esse estágio aqui como morto. Fala que ele dorme. Nunca mais a pessoa vai morrer. Então esse é o segundo tipo de morte. Você pode morrer em vida. Sim, você pode morrer em vida, é possível. Muitos pensam que é por fazer coisas que as pessoas serão salvas. Ah, se eu for uma pessoa caridosa, eu for legal com todo mundo, eu for uma pessoa do bem, eu ganho o céu. Vamos abrir lá em Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha só, tudo que a gente faz na vida, a gente espera algum tipo de recompensa. Sim, olha lá, a gente espera algum tipo de salário, algum tipo de gratificação. Mesmo a nossa caridade, dita caridade, a gente espera um tapinha nas costas, algum reconhecimento. Então assim, a gente sempre espera algo, mas olha só, o salário do pecado é a morte. Então você ser uma pessoa do bem, você fazer umas boas obras, aqui ó, o teu salário vai ser esse. Por que o salário vai ser esse? É o versículo continuando. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário, presente. Esse presente é ofertado. O salário é aquilo que nós recebemos por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos. Desde o momento que nós chegamos a esse mundo. Nós somos filhos do pecado, pecadores. Limão dá limão, pêssego dá pêssego, macieira dá macieira. A gente não dá outra coisa. E lembra que eu falei lá atrás? Certamente morrereis? Pois é, o pecado entrou no mundo. Vamos ler lá, ó. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Primeiro tipo de morte, morte física.
Segundo tipo de morte, você precisa sair desse vale. Como é que você sai disso? Como é que você ganha agora uma nova vida? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Morte de um lado, vida eterna do outro. Dois tipos de morte. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas hoje você está ouvindo essa palavra? Você ouviu um pouquinho do que vai acontecer do outro lado, o que aconteceu no Hades, com aquele rico e com aquele pobre? O que a palavra deixa muito claro é que não importa se você é rico ou se você é pobre. Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Você está ouvindo? Essa é a pergunta. Ouviu? Creu? Você precisa tratar isso em vida. Quando? Quando? Vamos abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 2. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O tempo para você que é agora. Você está ouvindo agora? Crê agora. Porque você vai ter a vida eterna agora. É agora. Lembra que eu falei da morte no começo? Morte ou ela é passado ou ela é futuro. O dom de Deus, ele é presente. Para o momento presente, para esse tempo aceitável que você está ouvindo essa palavra. Se você ainda não creu, faça isso agora. Dá tempo. Dá tempo. É interessante porque assim, a gente às vezes vive situações muito tristes, muito complicadas. Como essa pessoa que disse que preferia morrer. Muitos estão com vontade realmente de morrer. Estão em depressão, estão em crises de ansiedade. A pessoa tem o desejo de morrer. Mas ninguém morre na primeira pessoa. Você não pode falar assim, eu morro. Você pode dormir, você pode construir, você pode beber, você pode comer. Isso tudo no momento presente. Mas você não consegue dizer eu morro. Você pode tirar a sua vida. Mas você não morre. Você não tem a capacidade de usar esse verbo, morrer. E nós lemos que o pecado entrou no mundo e todos morreram. Menos um. Menos um. Teve um que ele escolheu morrer. Em toda a história da humanidade, 99,9% dos nossos antepassados morreram. Por que 0,9? Porque teve um que escolheu. Ele escolheu a morte. Ele podia morrer. E esse que podia morrer, escolheu morrer. Vamos abrir lá em Mateus 27, 40, Mateus capítulo 27. E vamos abrir também, por favor, em Lucas capítulo 23. Mateus 27 e Lucas 23. Em Lucas 23, versículo 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Nenhum ser humano de toda a história conhecida tem poder de fazer isso além de Jesus, de dizer e expirar. A gente não tem. Nós podemos usar coisas para que gerem esse ato, mas a gente não pode, sem nenhuma interferência, fazer como Jesus fez: dar um brado e expirar. E acontece algo muito precioso aqui, né? No versículo 34, nesse momento da crucificação que nós lemos, o Senhor Jesus diz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a voz de Deus. Lembra que nós lemos lá em João 5:24? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a gente viu aqui que um dos malfeitores que estavam ao lado do Senhor Jesus, ele muda. Ele reconhece o Senhor como o Senhor Jesus. Ele conhece Jesus como Senhor. Senhor, lembra-te de mim. É interessante que em Mateus, capítulo 27, versículo 44, diz assim. Mateus 27, 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Peraí, 24? 27, 44. É Mateus ou Marcos? Acho que eu troquei o evangelho. Eu acho que não notei errado aqui, mas enfim. Esses mesmos salteadores que estão agora com o Senhor Jesus, crucificados um à sua direita, outro à sua esquerda, eles também estão escarnecendo de Jesus. Então o que aconteceu aqui, em Lucas 23, que nós lemos? Que um reconhece o Senhor Jesus. Provavelmente porque ele ouviu isso aqui, ó. Pai, perdoa-lhes. Ele ouviu a voz de Deus. Ouve a minha palavra. Ele ouviu a palavra de Deus vindo da boca do próprio Deus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Você está ouvindo essa palavra essa noite? Porque esse bandido na cruz aqui, na última hora da sua vida, preso numa mesma situação de Jesus, ele ouviu. Sabe o que aconteceu com ele? Vida eterna. Ele não morreu, ele dormiu. Então esse é o segundo tipo de morte. Ele morreu em vida, ele creu no Senhor Jesus, uma nova vida. Ele teve a partir daquele momento. Então a gente viu que a morte é uma certeza, morte não tem escolha. Morte é o fruto, é o salário. O dom de Deus é a vida eterna. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. João 5, versículo 24. É isso aqui mesmo. Dias atrás eu publiquei na página que eu tenho um blog, eu traduzi um texto de um irmão que ele dizia que era um obituário. É interessante isso. Ele cita aqui assim, que havia uma pessoa que ele escovava os seus dentes 2 vezes por dia, ele fazia seus exames e seu check-up regularmente, 2 vezes por ano pelo menos. Ele usava botas quando chovia, ele usava uma capa, esfriava, ele tinha sua roupa de frio, para se proteger do frio. Ele dormia pelo menos 8 horas por dia. Uma pessoa, segundo a medicina e a ciência dos homens, é o que você precisa, pelo menos 8 horas. Ele tinha uma dieta rica em frutas, legumes, vegetais. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca perdeu a paciência. Uma pessoa razoavelmente equilibrada. Fazia exercícios. Segundo a ciência dos homens, ele ia viver até os 100 anos. Então, amanhã é o funeral dele. Deixou 18 especialistas, 4 instituições de saúde, 6 academia e um monte de fabricante de comida saudável ficou para trás. O que faltava para ele? O que adiantou se cuidar? Morreu. Se ele morreu em seus delitos e pecados, se ele ouviu essa palavra e se ele não creu, uma coisa faltou para essa pessoa.
A própria palavra diz, uma coisa te falta. Você pode ser uma pessoa do bem, você pode ter uma dieta saudável, você pode fazer exercícios, você pode viver com pouco estresse, dormindo bem. Pode. Nós vimos na parábola ali do rico e do Lázaro. O rico tinha uma vida regalada. Eu li uma história esses dias atrás também que dizia que assim, um pregador ele estava indo na rua, aí ele passou diante de uma grande mansão e ele pregou para o dono daquela casa. Aí o dono daquela casa apontou para trás e falou assim, aquele ali é o meu céu. Olha bem, o que você tem para me oferecer? Eu tenho lá, casa, carro, olha que terreno lindo que eu tenho. Esse aqui é o meu céu. Miserável homem, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem guardado, para quem será? Vai adiantar? Diante da morte? A única coisa que esse mundo vai te dar, e a certeza, porque a gente não sabe se a gente vai ser rico, não sabe se a gente vai ser pobre, não sabe se nós teremos enfermidades, que tamanho será essa enfermidade, se ela vai nos matar, se ela vai nos fortalecer, se ela vai deixar a gente cheio de sequela, a gente não sabe. A certeza é a morte. Essa é a certeza. Disso tem certeza. Essa, de uma maneira ou de outra. E será que esse rico, se ele morrer, será que essa pessoa creu? Porque se ela não creu, aí nós vamos para o terceiro tipo de morte. Porque morrer não deve ser algo muito bom. Porque a palavra chama de morrer, seria Deus um Deus de morte? Não, nós vimos aqui, nós lemos, que a morte é consequência do pecado. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Deus não criou a morte entrou. Né? Como Deus disse antes da morte entrar, se você fizer isso, certamente morrerás. Morte é certeza, certeza que você vai morrer. Se você comer daquela árvore ali, com certeza você vai morrer. Não deu outra. É só olhar a história da humanidade. Quantos milhões de lápides tem? Quantos cemitérios tem na sua cidade? Pois é. O que isso prova? Prova que a palavra de Deus está certa. Certamente morrereis. Vai adiantar você fazer exercício? Vai. Ao longo da vida, nós vimos aqui que você pode viver regaladamente. Tem um outro versículo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 25. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Eu contei para vocês a história desse homem rico que dizia que as suas posses eram seu céu, a sua mansão, os seus carros, a sua vida regalada. Nós lemos do rico e do Lázaro. Aquele rico, ele tinha uma vida regalada. Sim, ele tinha o gozo do pecado. Há gozo no pecado, só para essa vida. Porque Abraão fala, recebestes os teus bens em vida. Então você pode receber os seus bens em vida. Mas olha só, escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Um pouco de tempo. Quanto pode ser esse tempo? Vamos ter por mim como base. Eu tenho 44 anos, a expectativa do brasileiro são 72 anos. Vamos supor que eu vivesse até os 74, então eu teria 30 anos vivendo de gozo e regalia, uma pessoa milionária com Deus à parte. Que isso aqui é o meu céu. É a Ferrari que eu vou andar, é o caviar que eu vou comer, é a cama que eu vou deitar, é os restaurantes que eu vou conhecer, são todos os prazeres do mundo. Qual é o gozo desse tempo? 30 anos. E a eternidade? O que a gente vai fazer com ela? A gente viu que o presente de Deus é a vida eterna. Porque é interessante que a gente tem princípio de dias, mas a gente não tem fim. Mas Deus está dando vida. Hoje, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora vem. Que hora é essa? A hora é agora. Agora é. Em que os mortos ouvirão.
Você ainda está morto em seus delitos e pecados? Você está pensando em tirar sua própria vida? Pois é. Morto, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A terceira morte, ela está lá em Apocalipse. Vamos lá abrir em Apocalipse capítulo 21. Versículo 6 em diante. Apocalipse 21, versículo 6 em diante. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Veja, um presente, está falando de novo. Lhe darei de graça. De graça. Você não tem que fazer nada. Nem ser uma pessoa do bem. Se você for, amém, que bom que você vai fazer algo bom. Mas não é fazer para ter, para ganhar. Porque fazer para ganhar é salário. O salário do pecado é a morte. Isso não é graça. Você fazer para ganhar é salário, é recompensa. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, a graça de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Na dúvida o que é a fonte da água da vida? Ó, essa aqui, a palavra de Deus. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha só que precioso. Você será filho de Deus. Só aquele que crê. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Você pode ser chamado filho de Deus? A todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Sim, aí é uma possibilidade, que você pode ouvir e não crer. Mas se você ouviu e creu, Deus deu o poder de você ser chamado filho de Deus. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esse é o terceiro tipo de morte. Todos morreremos, mas nem todos vamos passar pela segunda morte. Se você morreu em vida, você creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo. Se você creu que Ele é Deus, que Ele veio a esse mundo, que Ele foi pregado numa cruz, que Ele derramou seu sangue. Lembra que o salário do pecado é a morte? Aquele sangue que Ele derramou, quando o soldado furou o seu lado, e jorrou sangue e água, esse sangue purifica de todo o pecado. Para você não haverá mais morte. O máximo que vai acontecer é você dormir. Dormir. E eu vou explicar por quê. Porque o terceiro tipo de morte é esse. É a segunda morte. Lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Muitos perguntam o que é isso, né? É interessante que no momento que a gente vive, é o que muitos chamam de a dispensação da graça de Deus. Que esse presente, essa palavra está sendo ofertada, essa porta de salvação está aberta. Mas falam que o lago de fogo, como é que faz lago de fogo e enxofre? Tudo no nosso tempo tem uma aplicação espiritual. Então é um lugar onde você não terá paz, um lugar eternamente distante de Deus. Você não quis Deus em vida. Você ouviu essa palavra? Você creu? Ah, não, eu não criei. Lembra aqueles dois malfeitores na cruz? Eles ouviram o Senhor Jesus falando a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes. Eles ouviram não só a palavra de Deus, eles ouviram a voz do próprio Deus proferindo essas palavras. Pai, perdoa-lhes. Eles ouviram. Um creu que ele era o Filho de Deus. E o outro? Provavelmente o outro vai passar por esse terceiro tipo de morte. Aquele malfeitor que ouviu e creu e tem a vida eterna, ele não passará pela segunda morte. Porque diz aqui, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Estamos vendo aqui Apocalipse 21,
segunda morte. Para quem creu, não haverá segunda morte. E como nós vimos lá em Lucas, capítulo 15, ali é só alegria. De Lucas 15 para frente, para aquele que crê, é só alegria. A versão em espanhol de Lucas 15, ela fala de festa. Festa no céu. Momentos de festa, festejar. E aqui a gente está vendo o fim daqueles que ouviram essa palavra e não creram. O terceiro tipo de morte. Tudo por quê? Porque você não creu naquele que escolheu morrer. O único ser humano que tinha a possibilidade de escolher morrer, ele escolheu morrer. Ele morreu por mim, ele morreu por você, por você, por você, por você. Ele morreu por cada um de nós. Ele escolheu morrer. Ah, eu prefiro morrer, não prefere. Não prefere. Morte não é escolha. Só um podia escolher. Ele escolheu. Graças a Deus por isso. Né? Em Apocalipse, capítulo 22, foi lido aqui nesse salão essa manhã. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. A gente leu em Gênesis 2, lá atrás, no começo da Bíblia: comer dos frutos livremente. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a gente vê que de lá até aqui, que é o último capítulo da Bíblia, morte. Morte. A morte entrou. O que ele diz aqui agora? Certamente cedo venho. Certamente cedo venho. Então alguns não passarão pelo primeiro tipo de morte que eu falei. Lembra da morte física? Nossos avós morreram, nossos antepassados, essas figuras históricas que nós conhecemos, todos eles morreram. Mas pode ser que eu, pode ser que você, que a gente não morra. Em um evento chamado arrebatamento. Nós podemos abrir, acho que é João 16. João capítulo 16. Deixa eu achar aqui, acho que eu coloquei no lugar errado. Cadê aqui? João capítulo 14, perdão. João capítulo 14. A gente pode estar preocupado, pode estar com desejo de morrer, mas você ouviu essa palavra e você creu. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for, ele foi. Sim, ele morreu. Ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, só que ele ressuscitou, está à destra de Deus. E se eu for, ele foi, ele foi. O que vai acontecer? Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a esperança de você ouvir, crer, ter a vida eterna, porque certamente cedo venho, certamente ele vem. Então você não passará pela morte física. Você morreu em vida ao crer no Senhor Jesus. Você vai perceber que quando a gente crê no Senhor Jesus, a palavra diz algumas coisas, mas uma muito preciosa: que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Muitos irmãos, tristemente, às vezes não vêm ao conhecimento da verdade, mas são salvos. E quando a gente prega o Evangelho, a gente fala de salvação. Que você possa crer. Quando? Agora.
agora. O crer é agora. Quando a gente fala de salvação na palavra de Deus, ela nunca tem no tempo, ela não tem depois. A salvação ela é sempre momento presente, é agora. Não tem, pensa nisso que você está ouvindo, vai para sua casa, medita aí. Você não encontra isso na palavra de Deus. Todas as vezes que falam na palavra da salvação, é anunciado agora. Eis aqui agora o tempo, o momento. O momento é agora, não é amanhã. Porque se você morrer fisicamente agora, essas pessoas morrem de qualquer coisa. Teve um campeonato esses dias numa escola na cidade de São Paulo, uma criança de 8 anos, 11 anos. Era um campeonato escolar, num jogo de bola ela caiu dura, acabou, morreu. Teve um jogo de futebol anos atrás, uma pessoa fisicamente saudável, né, no auge da sua carreira, 20 e poucos anos, assim, no auge da sua forma física, caiu no meio do campo e morreu. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Mas o que a gente sabe é que eu posso crer agora, nesse momento. Quem ouve a minha palavra, você está ouvindo? Você ouviu? Crê naquele que me enviou. Ouviu? Então, se você ouviu, você pode agir quando? Agora. Então, você pode crer agora. Ouviu? Você ouviu? São mais ou menos 45 minutos que nós estamos falando sobre salvação, sobre o evangelho, sobre a salvação da sua alma, sobre não passar pela morte, sobre nova vida, sobre vida eterna. Você ouviu? Creu. Crê agora. Crê. Crê no Senhor Jesus. Crê na sua obra redentora. Crê naquele sangue derramado naquela cruz. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu espero que você... Aí sim pode ser uma escolha. Se a morte não é uma escolha, crer pode ser uma escolha. Ouviu, crê, tem, não entrará, passou da morte para a vida. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por mais uma vez ouvirmos as boas novas de salvação, Pai. Enquanto ainda estamos aqui, enquanto essa porta ainda está aberta, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu muito amor com que nos amou. Obrigado por enviar seu Filho ao mundo, para morrer por nós, pecadores, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo nos salvar. Rogamos, Pai, por aqueles que por acaso ainda não creram na sua palavra, não creram nesse evangelho, não creram nesse presente, Pai. Que tu possas alcançar esses corações, essas almas, agora, Pai, nesse instante. Tudo isso pedimos, rogamos, Pai, e agradecemos no precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.